Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A gente agradece de estar aqui porque quando eu ministrei a mensagem de número 190, eu ministrei lá na igreja quando era a tenda, não sei quantos ainda lembra da tenda, foi no dia 5/10/1999. Quantos lembra da tenda? Quantos lembra quando eu preguei? E hoje nós estamos pregando a mensagem de número 3687. Isso é só para justificar que eu estou fazendo alguma coisa, tá bom? Não? Abra 2 Reis, capítulo 4. Temos uma mensagem importante da parte de Deus. Essa mensagem tem nos trazido muita alegria. 2 Reis, capítulo 4. Um texto conhecido, provavelmente já foi lido várias vezes aqui na igreja, que fala de uma mulher que tinha um problema familiar. Uma mulher viúva. E o problema dela é um problema que nós nunca queremos passar por ele, né? Problema financeiro. E na época que essa mulher vivia, quando a pessoa ficava viúva, o filho assumia a mamãe. Diferente dos dias de hoje, que o filho quer sumir com a mãe. Mas o filho assumia a mamãe no sentido de sustentá-la, cuidar dela, amparar. E o que é interessante também, quando uma pessoa, isso na época dessa mulher, tinha uma dívida, isso você pode conferir no livro de Êxodo e Deuteronômio, existia uma lei que se a pessoa não tivesse condições de pagar aquela dívida, ela poderia oferecer para trabalho escravo, ou ela ou os filhos. E graças a Deus que isso mudou também, né? Já pensou? Se hoje alguém for receber algum dinheiro na sua casa e você não tem aquela quantia e a pessoa fala, vou levar seus filhos. Ó, tem 2 aí que fica o dia inteiro pendurado na internet, é um favor que você leva ele para mim. E essa senhora provavelmente não era uma pessoa que daria para aproveitar em trabalho escravo, porque o homem, o credor que foi na casa dela, preferiu levar, não foi nem o filho, e sim os filhos. Provavelmente a dívida era muito grande. E o que ela tinha em mão não era suficiente para pagar a dívida, que ela tinha só um pouquinho de azeite. Então era insuficiente. E aqui há um grande ensinamento, porque às vezes nós pensamos que para sermos abençoados, precisamos ser suficientes. Para receber o milagre de Deus, pensamos que temos que ser suficiente. Mas quando depositamos a nossa insuficiência na mão de Deus, a gente vê o favor de Deus. No início o pastor falou algo tremendo, eu sempre acreditei nisso, pastor. Que eu não preciso somente para ver a glória de Deus morrer, eu posso ver a glória de Deus em vida. No meu casamento, no meu relacionamento, nas minhas finanças. É pena que hoje pouco se fala da palavra, isso pensando assim no que se prega ultimamente em todos os lugares de uma forma geral, mas se acentua na parte financeira, mas a luta também atinge outras áreas. E quando eu vejo a situação dessa mulher aqui, ela ficou muito frágil, porque ela não tinha como quitar a dívida e a pessoa queria receber ou levar os filhos. E a história começa no versículo 1. Eu vou ler até o versículo 7. Acompanhe a leitura. Versículo 1. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Iavé. Repita comigo: enquanto eu viver, eu quero amar a Deus com zelo. Acompanhe a leitura. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos,
como escravos pelo pagamento da dívida. Aqui ela está tendo um diálogo com o profeta Eliseu. E aí no versículo 2, o profeta Eliseu diz assim para ela: que posso fazer por ti, minha senhora? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasos vazios, tantos quantos puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. 5. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher os vasos que lhe traziam. 6. Quando todos os vasos estavam cheios, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais um vaso para mim, filho. Ao que ele respondeu: não há mais nenhum vaso, mamãe. Então aquele azeite parou de correr. 7 e último. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, profeta Eliseu, que lhe orientou dizendo assim: agora, minha senhora, vai, vende esse azeite, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar por um segundo. Senhor Deus, nós somos gratos por esse momento especial que estamos vivendo aqui nessa igreja esta noite. Eu te louvo por essa igreja, que é uma igreja séria e que tem preservado e conservado a tua palavra escrita, meu Pai. Te louvo, Pai, porque a maioria da minha família congrega nessa igreja, tanto a minha filha como o meu genro e meus 3 netos. E eu sou feliz por isso, meu Pai, porque posso ver a minha filha cada dia crescendo, a família do meu genro crescendo, meus netos crescendo, Pai, nos teus caminhos, Pai. Posso afirmar com base nisso que o Senhor se faz presente nesse lugar e que esse templo é a tua moradia, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor entregou em minhas mãos, Pai, que ela possa ser bênção para os que estão aqui e as pessoas que vão assistir também esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém? Se você puder manter 2 Reis capítulo 4 aberto, nós vamos ver alguns versículos juntos, recapitular, para estar aprendendo da palavra de Deus. O primeiro versículo me chama a atenção, que Deus é a favor de que a pessoa que tem intenção de trabalhar no ministério, ela tem que estudar. Por quê? No versículo 1 mostra que o marido dessa mulher, embora não fala do nome dele, deixa bem claro aqui que ele fazia um instituto teológico, que é correspondente ao Instituto Teológico hoje. Ele era discípulo dos discípulos, especificamente discípulo do profeta Eliseu. Então ele estudava. O que a gente vê hoje, que a pessoa quer ser a boca de Deus, quer trabalhar na obra, mas nem Bíblia ele quer ler. E às vezes a igreja não tem um instituto teológico, mas ela encaminha para outro ministério sério que tem. Vocês têm uma vantagem, vocês têm o próprio instituto teológico. E isso é bom porque ajuda você a adquirir mais conhecimento e crescer na obra de Deus. O que a gente vê por aí são pessoas que querem ser usadas por Deus, mas nem conhecem Deus na sua intimidade, não conhecem Deus em oração, não conhecem Deus no jejum e não conhecem Deus pela leitura da palavra. Se você não conhecer as histórias da Bíblia, como vai conhecer Deus e como vai falar desse Deus e como vai saber da forma que Ele gosta, como Ele age, como Ele pensa? Então eu vejo que é muito importante estudar a palavra de Deus. E esse homem estudava a palavra de Deus. Ele era disciplinado nessa parte. E o que me chama a atenção é que quando ele voltava para casa, ele conversava com a mulher dele como todo casal conversa. E provavelmente, teatralizando para ficar didático a pregação, ele dizia assim: olha, você não sabe o que aconteceu hoje lá no Instituto Teológico.
começou a entrar muito aluno e a escola começou a ficar muito cheia e precisou sofrer uma reforma. Eu estou lendo Bíblia, que isso está na Bíblia. E então resolveram ampliar o Instituto Teológico lá. E o que aconteceu? Foram cortar uma árvore e o rapaz que cortou a árvore, quando ele deu uma machadada, a parte de metal do machado caiu na água. E Eliseu, esse que eu sempre conto para você, que é o nosso diretor lá, o nosso profeta, o nosso professor, o nosso pastor lá, ficou preocupado porque o semblante dessa pessoa caiu, ele ficou triste. Aí ele falou, por que você está triste? E o rapaz explicou, sabe o que é? É que esse machado é emprestado. E ele pegou então, Eliseu, um galho de árvore e falou, onde é que caiu esse machado? E o rapaz apontou a direção onde tinha caído, ele jogou o galho de árvore e o machado flutuou. Olha que interessante. Então havia um diálogo entre os dois. E assim o homem também, quando ia estudar, dizia, olha, minha esposa é uma bênção. Faz muito tempo que você é casado? Faz tempo, eu tenho bastante filho. Mas ela é uma bênção. Eu nunca cheguei em casa e peguei ela assistindo novela das 5, das 6, das 7 e das 8. Acredita, o profeta Eliseu, que eu nunca peguei minha mulher pendurada no Facebook? Então, fala para o seu irmão da direita e da esquerda, graças a Deus que a gente também não assiste novela, né, irmão? Então é interessante que ela tinha um diálogo com o marido. Provavelmente o marido também dizia assim, olha, outro dia chegou uma mulher lá gritando lá e toda apavorada, eu nem soube o que aconteceu direito, mas aí os amigos meus me contaram que a mulher estava reclamando que ela não tinha pedido para Eliseu para engravidar, porque nem filho ela tinha, ela não pediu nada, mas ele orou, ela teve um filho, aí o menino teve dor de cabeça e o menino morreu. Aí a esposa provavelmente conversando com o marido, e o que aconteceu? O que aconteceu? Que Eliseu foi lá na casa da mulher, respirou com o menino boca a boca, olhou nos olhos do menino, deitou em cima do menino, e o menino começou a respirar de novo, e ele devolveu para a mulher o menino com vida. E essas informações entravam dentro da casa. O que eu aprendo com isso, irmão? É que essa mulher nos ensina que na hora da dificuldade, nós precisamos tomar cuidado a quem procurar. O que eu tenho visto nas minhas viagens é que a pessoa tem tido problema e ela vai desabafar dentro do Instituto de Beleza. Não que eu tenha alguma coisa contra o Instituto de Beleza, porque só semana retrasada e passada, eu fui 3 vezes no Instituto de Beleza, eu não tenho nada contra. Eu fui para pagar o que minha mulher gastou. Então, não é questão disso. É que essa mulher, ela nos ensina que ela procurou a pessoa certa. E muitas vezes nós procuramos a pessoa errada e a pessoa faz da nossa vida um jornal e a nossa vida fica mais bagunçada do que está. E ela tinha informação que existia um pastor, que existia um profeta. E você aqui nessa igreja também tem um profeta. E o profeta é o pastor Roberto. Amém ou não? Amém? A não sentir firmeza não. Amém ou não? Ah, missionário, imagina que o pastor Roberto é profeta. Ué, se ele não for, ele é o quê? Mecânico? Ele é o profeta da igreja. Ele é a boca de Deus. Deus fala através dele. E graças a Deus por isso, porque ele é um excelente pastor. Amém ou não? Amém. Quantos podem aplaudir Jesus pela vida dele? E muitas vezes o pastor fica à disposição da pessoa e a pessoa acha que o pastor tem que adivinhar o problema que ela está passando. Isso é o princípio da comunicação. Essa mulher procurou o profeta Eliseu e conversou. Se você não conversar com o vosso pastor, como que ele vai saber o que está acontecendo com você? Às vezes a gente não conversa com o pastor, mas para 2, 3 horas na feira, ou no clube, ou na esquina, para conversar com um estranho que não professa a nossa fé, para poder nos dar conselho. Às vezes você está numa luta no casamento, chega no serviço, conversa com uma pessoa que não tem comunhão com Deus, olha, meu casamento está assim, 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 e a pessoa aconselha, larga da sua mulher, arruma 2 mais novas, e ele é capaz de aceitar o conselho. Quantos crentes aceitam o conselho do ímpio? E o pastor à disposição, velando pela tua alma. Eu vejo que essa mulher nos ensina uma importância de nós procurarmos a pessoa certa. E no momento que você congrega aqui, a pessoa certa é o vosso pastor. Amém ou não?
Então, problema todo mundo tem. Ou é espiritual, ou é sentimental, ou é de família, ou é saúde, ou é profissional, ou é financeiro. Problema todo mundo tem. Eu nasci no meio de problema. Eu era jovenzinho e a gente passava necessidade, não fome, necessidade. Eu olhava as pessoas comendo coisas gostosas, tinha vontade de comer e não tinha aquelas coisas. Eu não passava fome porque minha mãe criava a gente à base de fubá. Por isso que eu sou meio amarelo assim, mas eu tinha vontade de comer uma mistura boa e não tinha. Eu tinha vontade de tomar um suco diferente, não tinha. Mas minha mãe era muito inteligente, era uma mulher que ela sempre lutou para poder sobreviver e também manter os filhos vivos. Então o que acontecia? Ela ensinava a gente a ir na feira a pegar aquela sobra que as pessoas jogavam fora numa caixa. Eles pegavam o repolho, tirava, por exemplo, a primeira folha para ficar vistoso, mas essa folha que eles tiravam, eles jogavam numa caixa. A maçã estava batida, jogava na caixa. Então ela pedia, vai lá, fala para a pessoa que é para o coelho. E eu ia lá. Tinha que obedecer minha mãe. Minha mãe era minha mentora, tinha que obedecer ela. Eu chegava lá, coelho a gente na verdade nunca teve, né? O que teve a gente matou para comer. Então, aí eu ia lá e minha mãe falava, fala com educação com a pessoa. Ela ensinava que a educação cabe em todo lugar. Chegava lá, bom dia senhor, oh, aquele menino educado. Aí ele até deixava rolar umas laranjas de propósito na calçada para a gente pegar. E eu pegava, porque minha mãe falou que não é vergonhoso fazer isso, que vergonha era roubar. Então ela falava para a gente ir lá. Eu trazia, ela cortava o repolho bem fininho, incrementava com o fubá e a gente comia. E aí eu falava, mãe, mas a gente não tem mistura. Aí minha mãe ensinava eu a pegar a pombinha do vizinho. Como que ela fazia? Ela pedia para pôr arroz na janela. Eu vou ensinar você. Punha arroz na janela. Aí vinha a pombinha assim, Aí eu ficava agachado assim, pegava a pombinha, ela estrangulava a pombinha, temperava a carninha, né? Aí pedia, embrulhava a pena no jornal e pedia para jogar bem longe para o vizinho não ver. E eu segui a orientação da minha mãe, né? Porque eu tinha que seguir a instrução dela. Aí a vizinha vinha, ela chamava Dona Dórcia, porque ela faleceu agora em 2012. Dona Dórcia, tá sumindo as minhas pombas. Aí minha mãe falava, deve ser gavião, né? Eu falei, nossa mãe, não, fica quieto, fica tranquilo que ela tem muita pomba aí, não tem problema. Aí a mulher ia embora, ela falava, vai lá filho, pega umas pombinhas meu gavião, vai lá, pega pra gente fazer uma sopa lá. E minha mãe trabalhava de empregada doméstica, ela trazia mistura de onde ela trabalhava, ela não comia, embrulhava num plástico e trazia mistura para casa. O sonho da minha mãe era um dia a gente ter dinheiro para andar de ônibus. A gente não andava de ônibus. Eu andava de carro de vez em quando, que tinha um vizinho lá perto de casa, que ele era crente, e ele tinha um Volkswagen, e a porta era tudo rebentada, tudo solta, e ele amarrava com uma corda. E para a gente entrar no carro dele, entrava pelo lado do motorista. Então ele falava, vou jogar bola, você quer ir, Ripari? Eu não gostava de jogar bola, mas eu ia só para poder andar de carro, porque achava um luxo, né? E ele era um crente legal, ele era todo assim avivado, ele andava tudo alegre no trânsito, mesmo com a porta amarrada, né? E as pessoas paravam do lado dele do carro e falavam, senhor, a porta está aberta. Ele, não, está amarrado. E estava amarrado mesmo. Televisão eu ia assistir no vizinho. E eu ficava assistindo televisão no vizinho, aquelas televisão preto e branco. Eu fui conhecer colorido quando chegou aquele plástico colorido que eu colocava na frente, dependendo do ângulo, você via a pessoa ficava verde, roxa. O Tony Ramos, com aquele tudo pelo no peito, assim, era meu Hulk favorito, tal, tudo verde. E aí a mulher da televisão, que era a vizinha que deixava assistir, quando dava um certo horário, ela falava, olha, já está na hora, pode ir, Ripari. Vocês também, menino, vão embora, que já está na hora, nós precisamos dormir.
Mas não é. Ela mandava a gente embora porque eles iam comer alguma coisa. Eu espiava pelo vitrô da casa da mulher, ela não desligou a televisão. Eles estavam comendo aquelas coisas gostosas, sabe? E assim a gente até passava vontade. Lanche não tinha, porque levava na escola o quê? Se não tinha para levar. Mas minha mãe ensinava algumas estratégias de fazer o trabalho para os alunos e ficar com o lanche dos alunos. Você está entendendo? Muito aluno passou fome por causa de mim. Então, eu ficar com aquele monte de lanche na mão. E assim, a gente foi vivendo, né? Foi vivendo. Acontece que a nossa vida só foi mudar mesmo quando a gente abandonou as nossas crenças. Porque a gente fazia tudo isso à base de tomar passe, de ir para a missa. Eu achei que a gente frequentava 2 igrejas, a católica e o espiritismo, achei que era a igreja também, porque eu não entendia, eu era pequeno e vivia tomando passe. Até uma vez um pastor convidou minha mãe e eu para ir num culto, mas eu falei, não, esse negócio não vai dar certo não, viu, mãe? Deixa isso quieto aí, 3 igrejas, a gente já vai em 2, né? Já vai no catolicismo, no espiritismo, mistura isso aí não. Aí um pastor uma vez até me convidou, falou, você não quer ir no acampamento? Não, não quero ir em lugar nenhum, não quero, muito obrigado, não quero não. Já tem problema demais aqui em casa. Mas lá é um retiro espiritual. Não, mas aí é que eu não vou mesmo, eu não quero ir não. Não mexe comigo não. O pastor fica falando com minha mãe aí, mas eu não quero saber disso não. Vamos lá, jovenzinho, é bom o acampamento, você aprende a Bíblia. Não quero aprender a Bíblia, não quero aprender coisa nenhuma não. E é bom porque lá vai ter muita comida. Eu fui, eu achei muito legal o acampamento. Eu achei bacana, que eu comi de gelatina. Olha, eu vejo assim que depois que a gente aceitou a Jesus, a nossa vida começou a melhorar porque eu não precisei usar mais roupa usada. Eu usava a roupa dos outros. Você não sabe como isso é triste. Eu nunca tive problema com isso, mas minha mãe dizia assim, olha, morreu um menino na rua de baixo, lá do seu tamanho. Eu vou lá pedir para a mulher as camisas dele, serve para você. Mas mãe, não vai, o menino vai puxar o nosso pé. Não, a gente vai no centro, cruza a roupa, porque tudo era espiritismo, a gente não tinha sabedoria, entendimento da palavra, né? E às vezes o sapato da pessoa era apertado, minha mãe pegava assim mesmo, mas mãe, não dá, não entra, o pé tá doendo. Ela cortava o bico, os dedos ficavam para fora assim. Falei, mas mãe, como que vai usar isso? Usa que ninguém vai reparar. E quando eu comprei meu primeiro sapato, foi aquele Vulcabras, é que faz tempo que eu tenho 61 anos também, o Vulcabras é o 7... O senhor também lembra, pastor? Obrigado para mim não estar sozinho nisso. Meu primeiro sapato bom, hein? Alpargata. Tinha alpargata, tinha que mais o outro, tênis. Conga, que chute, quem falou que chute? Tamo junto, hein? Que chute, não é do meu tempo, tá bem. Então eu quero dividir uma alegria com você. Eu vejo que os nossos problemas, eles podem ser menores se a gente confiar mais no nosso mentor espiritual. Eu vejo hoje, pelo número de denominação que eu já preguei em mais de 400 denominações diferentes, no Brasil tem mais de 2.000, eu vejo que tem igrejas, irmão, que eu nem sei por que abriram a igreja. Não é nem igreja, são empresas, empresa misturada com igreja. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, que não estão preocupados com seus membros. Que diferença da vossa igreja, que se preocupa, faz encontro de casais, faz atividades para criança, tem aqui atividade aqui em frente. Quantas coisas, se você está acompanhando essa igreja, é feita para agradar a Deus. Há um ponto que eu posso lhe dizer uma coisa e depois você reflete na tua casa.
Quando você estiver em algum lugar que não é dia de culto, você não precisa, presta bem atenção, hein? Você não precisa esperar o dia do culto para poder buscar Deus nessa igreja. Aonde você estiver, mas eu pretendo viajar para Nova York, não tem problema, você pode estar lá. É só você estender a mão na direção dessa igreja e Deus vai responder a sua oração, porque Ele habita nesse lugar. Quando eu vou em alguns lugares, eu não entendo por que aquele lugar está aberto. Porque as pessoas não têm responsabilidade nenhuma com a Bíblia. Falam tanta coisa, menos da Bíblia. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa mulher viúva nos traz uma grande lição de vida, porque ela abriu um diálogo com o profeta, desabafando que a situação dela era difícil. Como que você pode pegar uma pessoa no Instituto de Beleza e falar: olha, meu casamento está assim, assim, assim. Quando você levanta e sai, provavelmente essa pessoa, ela vai rir de você e vai dizer assim: não dou 2 meses, a pessoa vai se separar. Já o pastor, ele se preocupa por você. Se você falar desse problema para ele, eu sei disso, porque minha filha chegou a essa igreja e foi muito bem recebida. Ao contrário do apoio que ela precisava e não conseguiu, aqui ela conseguiu, aqui ela ficou, aqui as bênçãos dela estão chegando a cada dia, e aqui Deus fala com ela, e assim tem sido com você. Mas nós temos que respeitar o nosso pastor. Problema de família, todo mundo tem. Eu também tenho. Às vezes a pessoa pensa: o pregador, ele é perfeito. Não, a gente tem problema. Hoje eu não tenho. Se tivesse, falaria para você. Hoje está tudo ótimo. Até dei um beijo na minha esposa. Foi de arrancar a dentadura. Então agora eu vejo que essa mulher, ao abrir um diálogo no versículo 2, veja aí. O profeta diz assim para ela: e aí, minha senhora, tudo bem ou não? Tem um camarada lá, está querendo receber o dinheiro e tal. Certo. O que a senhora tem na sua casa? Toda igreja acontece isso, meu irmão. A pessoa sempre entra falando que não tem nada. Como uma pessoa pode não ter nada, irmão? Veja que há uma vírgula aí. Tua serva nada tem. Ela fez uma pausa, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas o profeta não entrou na dela não, ficou só olhando para ela. Ela falou: eu não tenho nada. Talvez esperando uma cesta básica, ou quem sabe ele tirasse um dinheiro do bolso, ou pegasse mais alguém ali no Instituto Teológico e desse um dinheiro para ela. Ele ficou só olhando para ela. E ela falou: lembrei, a não ser uma vasilhinha com um pouquinho de azeite. Sabe, às vezes você tem pouca coisa na mão, mas é suficiente, porque a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são. Também disse que chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Jesus estava diante de uma multidão de 5.000 pessoas e não tinha como alimentar esse povo. E ele mesmo perguntou para os discípulos: e aí, o povo está com fome? Lógico que estava com fome. E olharam para o menininho, provavelmente o menininho ficou desesperado, falou: lá vai meu lanche, né? E o menino tinha, se eu não me engano, o que ele tinha mesmo na mão? Que tinha? 2 o quê? 5 o quê? Ou era 2 peixes e 5 pães? 2 pães e 5 peixes? Ou 2 peixes e 5 pães? Que diferença faz? Podia ser uma caixa de bis. Porque o milagre aconteceu do mesmo jeito. E aí entra na visão da vossa igreja. Se vocês não têm reunião de tribo, sim ou não? Ainda tem? Tem reuniões? Foi o que Jesus fez. Divide em grupos. E na divisão de grupos, conseguiu alimentar com aquilo que o menino tinha em mãos, que era 2 peixes e 5 pães, alimentar 5.000 pessoas. E como Jesus é contra o desperdício, presta bem atenção, pediu para recolher e sobrou 12 cestos. Isso significa que nós servimos um Deus que faz sobrar na nossa vida. Sobrou 12 cestos, irmão. E quando a gente vê a situação dessa mulher dando ouvidos ao profeta, ela poderia ter uma mente mais aberta e conseguir, quem sabe, 12.000, 30.000 vasos. Ela montaria uma microempresa de azeite. E ela pegou apenas uns vasos da vizinhança, poucos vasos.
Mas foi suficiente, olha o texto aí que diz assim no versículo 3: pede emprestado aos vizinhos. Aqui o profeta está valorizando os vizinhos, como é importante os vizinhos, não só para emprestar as coisas, mas falar do amor de Cristo, não é para vizinho para emprestar açúcar e café, mas para falar do amor de Deus para o vizinho. Amém ou não? Você concorda que o vizinho é importante ou não? Amém ou não? Seu vizinho está aqui? É importante falar do amor de Deus para o vizinho e dizer para ele: olha, minha vida é boa. E você vê aí, eu já troquei de carro 3 vezes, estou trocando de carro hoje de novo, vizinho. É porque eu sirvo um Deus que cuida de mim 24 horas por dia. Mas não é para criticar o vizinho porque adora uma imagem, ou porque faz isso, ou faz outra coisa, mas ser amigo do vizinho, orar pelo vizinho, evangelizar o vizinho. Porque, na verdade, se você entrar na corporação policial, eles investigam na rua da tua casa, entrevistando alguns vizinhos. Não sei se você sabe, você vai entrar na polícia, para trabalhar na polícia, você mora no número 22 da Glicério. Eles vão no número 30, 45, 47 perguntar que tipo de pessoa você é. Aí eles perguntam: a pessoa que mora no 22, e chega bêbado todo final de semana, e briga com a mãe dele o dia inteiro. E eles levam em conta essa pesquisa, não sei se você sabe disso. Já pensou se a igreja fizesse isso? Com aqueles que querem trabalhar na liderança, fosse fazer uma investigação na vizinhança? A pessoa que mora ali, ele quer ser líder, dar aula na escola dominical, trabalhar na liderança da igreja. O senhor tem alguma informação para dar? Vai trabalhar com o quê? Com a Bíblia, a palavra de Deus. E tem alguma informação? O senhor trouxe algum papel para anotar? Trouxe. Só essa folha? E vizinho é importante, senão Deus não deixaria registrado aqui. E quando entra no versículo 4, aqui o profeta falou: entra na sua casa, para não ficar batendo com os dentes na língua, na esquina, com os amigos, dos seus problemas. Entra na sua casa. Fica quietinho lá. Jesus sempre orientou desta forma: fecha a porta do teu quarto, busca em secreto a Deus, Deus vê o que está oculto no teu coração e atenderá a você. Já pensou quando o profeta falou: vai, entra na tua casa com teu filho lá e derrama do azeite? Ela poderia duvidar, como tem muita gente que duvida da palavra do pastor. Ela poderia duvidar. Os filhos poderiam perguntar: o que foi que Eliseu falou, mamãe? A senhora procurou ele? Esse profeta é louco. Depois que Elias deixou cair a capa na cabeça dele, ele ficou louco. Mandou catar uns vasos. Imagina, filho. A gente tem um pouquinho de azeite, mal dá para fazer um pão de queijo. Ele mandou catar uns vasos. Não liga para isso não. Mamãe vai conversar com as amigas, vai ligar para uma amiga, e vocês ficam tranquilos que mamãe vai vender vocês daqui a pouco. Enquanto isso, vai jogando videogame lá, que a mamãe vai conversar com uma amiga. E liga para a amiga: alô, amiga? Ô, amiga, tem um homem aqui querendo levar meus filhos. Ah, obrigado pelo conselho. Deixa eu levar então, né? Quem está no fundo do poço quer arrastar todo mundo para o poço também. Mas se você procura o seu pastor, o teu mentor espiritual, o anjo da igreja, o centurião desse local, ele vai instruir você. Como esses dias uma moça entrou no Facebook e disse assim: missionário, o meu marido não me procura mais. Aí eu falei para ela: o que eu tenho a ver com isso? Eu precisava da sua ajuda. O que o senhor quer que eu faça? Vou bater no teu marido? Não, o senhor pode me ajudar? Mas depende, que tipo de ajuda? Eu queria um conselho do senhor. Ah, você só não tem pastor? Tenho. Ele não acompanha o seu caso? Acompanha. E o que ele falou para a senhora? Aí ele pediu para jejuar e orar. É que eu queria uma opinião diferente. Certo. O senhor pode me dar uma opinião diferente? Posso. Qual a opinião que o senhor me dá, missionário? Obedece seu pastor. Ela ficou nervosa, tirou eu do ciclo de amizade. A gente quer ouvir o que convém. E aqui o profeta fala algo que talvez você pode ficar espantado, como que uma pessoa com um pouquinho de vasilha de azeite
Pode chegar no vaso assim, tombar, encher, opa, quase transbordou e voltou azeite de novo que estava na vasilha. Aí vira assim, opa, quase transbordou e voltou de novo. Ficou a mesma quantidade, só no último que esvaziou a panela. Isso é loucura, mas ela obedeceu, ela não retrucou. Ela foi, entrou dentro de casa e recebeu a bênção de Deus porque ela foi obediente. A ligação entre obediência e milagre, a ligação entre submissão e milagre, a ligação entre obediência e bênção. Tem gente que não quer saber de ouvir o que o pastor quer orientar. O pastor fala uma coisa, se ele ouvir na esquina outra coisa, ele faz outra coisa. E a família é toda desestruturada. A pessoa não leva o pastor em casa para orar pelos filhos, pela casa, parece que tem medo que o pastor vai comer toda a comida que está lá. Não, pastor. E leva gente estranha, leva o amigo lá da empresa, leva o vizinho, e chega lá, e som, e pagode, e festa. Não, nós estamos aqui, somos evangélicos, nós não estamos bebendo nada, mas todo mundo bebendo. Sabe, irmão? A gente precisa valorizar mais o nosso líder espiritual. Nós precisamos crescer como igreja juntos. E isso é possível. Amém ou não? Diga glória a Deus. Eu vejo Moisés, por exemplo. Moisés era gago. A situação de Moisés era triste, né? Porque conversar com Deus e ser gago é fácil não. Só que Deus falava com ele. Inclusive os dois irmãos, Arão e Miriam, acharam estranho isso aí. E Miriam começou com a conversa. Interessante, Deus fala com o seu irmão Moisés. Moisés fala com você, você fala com o povo. Por que Deus já não fala direto com você? E Deus só não matou os dois porque tinha o peitoral de juízo em Arão. Mas Miriam ficou branca que nem neve, ficou leprosa. Deus fala com quem Ele quiser, irmão. Eu fico vendo assim, Moisés conversando com Deus. Moisés, você vai falar com o faraó. Eu não vou. Gago, irmão. Deus falou, você vai sim. Mas hoje? Vai. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara, um pau. Se você pesquisar, um pau é morto, não serve para nada. E Deus instruiu ele para jogar diante de faraó, não no faraó, diante do faraó. E quando ele jogou, virou o quê? Uma serpente, cobra, minhoca, seja o que for. Mas virou um ser vivo, a qual ele pulou para trás. Quando ele viu aquela serpente, ele pulou para trás, que ele tinha medo. E Deus falou, pega pelo rabo. Ele pegou, virou um pau de novo. Sabe o que significa? O que Deus está dizendo para você? Que as áreas da tua vida que estão mortas, se você colocar diante de Deus, Ele vai fazer virar vida novamente. Amém ou não? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Então a gente vê que essa mulher, ela foi sábia. Ela procurou o pastor, ela procurou a orientação do pastor, ela seguiu a orientação do pastor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que vai encontrar super-homens na Bíblia. Acha que a Bíblia é feita de super-homens, que ninguém tem problema, mas se você estudar a Bíblia de capa a capa, que a Bíblia foi feita para ser estudada, ler os 31 mil versículos, que leva 73 horas para ler, você vai perceber que muitas pessoas tiveram problemas. Naamã foi um deles. Veja Naamã. Naamã, ele era um homem assim bonito, eu me identifico muito com ele. Ele era grande, ele era todo assim imponente, general Naamã. Quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura. E o que tinha debaixo da armadura? Lepra. Acontece que lá também tinha uma empregada que trabalhava sem registro, que na época não tinha carteira profissional, e ela ficava lá assim, porque a empregada sabe da vida de todo mundo. Renova-me, e olhando Naamã. E ela via aquela situação do sofrimento dele, aquela lepra debaixo daquela armadura. E ela falou para a esposa de Naamã, olha, se o seu esposo procurar o profeta Eliseu, presta atenção. O que Deus está dizendo aqui para você que está passando por problema. Se você procurar o profeta dessa igreja, o seu pastor, você ainda tem condição de sair daqui hoje sem o seu problema. Amém ou não?
E essa moça arriscou em falar com a esposa de Naamã, dizendo: olha, se ele procurar o profeta Eliseu, o problema dele vai ser resolvido. E ele atendeu a essa orientação. Como é bom quando você ouve uma orientação e segue a orientação. Ele procurou o rei Aram e falou sobre isso, e na época, infelizmente isso terminou com o tempo, mas na época era comum, quando alguém procurava um profeta, dar um mimo para ele, levar um presente para ele. Então o rei Aram deu dinheiro, roupa, deu um DVD meu também, deu um celular, uma garrafa de Coca-Cola, deu um monte de coisa para ele levar. Só que Eliseu não aceitou. Eliseu pediu para um empregado dele comunicar com Naamã, que não queria. O empregado chamava Geazi ou Giazi, como você queira chamá-lo, que não é uma pessoa de um bom exemplo, que ele comete uma gáfia muito grande na liderança, pegando um dinheiro que não era para pegar do ministério. E ele acaba contraindo a própria lepra de Naamã. Mas aí não vamos estender a isso, vamos ver o que aconteceu. Naamã disse assim: olha, fala para esse general aí, dar 7 mergulhos naquele rio que estava próximo dele ali, que você pode considerar hoje como se fosse o Tietê. Imagina se o pastor Roberto falar: olha, o seu casamento pode ser resolvido a partir de hoje. Que hora que você costuma dormir? Ah, eu durmo meia-noite. Daqui no Rio Tietê dá quantas horas de viagem? Ah, pastor, eu faço em 1 hora. Vai ter mais tempo para você tirar o que vai ficar pregnado no seu corpo quando você mergulhar no Rio Tietê. Vai precisar de 2 horas de banho. Dá um pulinho lá. Olha, é complicado isso, hein? E Naamã falou: eu não vou mergulhar nesse rio de jeito nenhum. Na Síria tem rio mais limpo, porque eu vou fazer isso? Aí tinha um camarada do lado, um verdadeiro amigo. A Bíblia diz, Provérbios 18, 24, que tem amigos mais chegados que o irmão. E esse amigo verdadeiro falou: que é isso, Naamã? Se ele pedisse coisa pior, você faria. Dá lá uns mergulhinhos, larga a mão, tá? Fica tranquilo aí, tá? Tudo bem? E ele aceitou o conselho bom. E aí o que ele fez? Ele mergulhou, mas no primeiro mergulho não deu resultado. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente acha que vai vir na igreja e a situação vai resolver naquele culto. E você vem ao culto, mas seu casamento continua do mesmo jeito, suas finanças continuam do mesmo jeito, sua família continua do mesmo jeito. Mas a gente precisa ser persistente, não pode desistir. E Naamã deu o segundo mergulho. No segundo mergulho continuou do mesmo jeito. Os carnê ficou vencido, o casamento ficou do mesmo jeito, as crianças estavam do mesmo jeito também, a casa sem reforma, a goteira na casa. Você está entendendo? A mesma coisa. Mas ele deu o terceiro mergulho. Resolveu? Não resolveu. Precisou dar o quarto, precisou dar o quinto. Já pensou se ele desistisse no 6º mergulho? Ele continuaria leproso. Sim ou não? Você entende? Quem não me garante que hoje você está dando o 7º mergulho nesse ambiente? E a bênção de Deus vai chegar até você aqui hoje. Às vezes a gente fica pensando: mas se a igreja tivesse lotada, irmão, então nós precisamos ter um templo lotado para que Deus manifeste a glória dele, para que ele derrame o favor dele e a consideração que ele tem por você. Ele está nesse lugar, pois a Bíblia me garante: onde houver 2 ou 3, eu estou presente. Então ele está preocupado com a sua situação. Ele sabe o que você está passando, mas Ele quer também que você procure orientação onde você vive. Você vive no planeta Terra. E se você sair por aí, você vai ouvir voz da dificuldade, voz da adversidade, voz do eu, voz do homem. Mas se você procurar aqui dentro desse templo tem a voz de Deus. Agora você precisa procurar o pastor e explicar para ele, porque tem gente que sai falando: olha, a minha mãe ficou doente, ficou internada 2 anos, o pastor não fez uma visita para ela. Nossa, esse pastor seu é ruim, né? Põe ruim nisso, nem telefonar para minha mãe ele telefonou. Mas ele sabia que ela estava doente? Não sabia. Ah, então ele tinha que adivinhar, irmão. Mas eu fiquei desempregado 6 meses, o pastor pelo menos poderia falar: Deus vai arrumar emprego para você. Mas você contou para ele que estava desempregado? Não. Como que ele vai adivinhar, irmão? Tem que falar, tem que chegar: olha, eu estou desempregado, a minha mulher bate em mim, olha, o meu cachorro me morde todo dia, olha, a minha sogra também agora para a bênção, e eu tenho que dar graça em tudo, passou a morar comigo. E aí, o senhor ora mais nessa questão, por favor. Aí você vai
sabe, conversando com o pastor. O pastor vai inteirando do assunto, vê você, sua mamãe ainda está lá no hospital, como é que está? Não, olha, poxa, o pastor é atencioso. Não, ela vai sair depois da manhã. Dá uma passadinha hoje à tarde lá, tá? E o emprego, como é que tá? Pastor, graças a Deus, está tudo bem. Fico contente. Cachorro parou de morder. Ah, graças a Deus parou, pastor. Eu dei para minha sogra e ela foi morar em outro lugar com o cachorro. Então, assim vai conversando um com o outro. Amém ou não? Abra Provérbios 24. Eu já estou terminando, viu? Eu nem sei a hora que é para terminar. Aleluia. Já está quase na hora. Graças a Deus. Hoje o assunto é água, né? Tem lugares que eu prego em cidades que só vem água depois de 8 horas da noite. E tem lugares que tem água dia sim, dia não. E eu acho interessante que na Bíblia nós temos várias situações que nos levam a crer que se buscarmos mais a Deus, não nos faltará nada, inclusive água. Nós moramos no Sudeste, que é composto de 4 estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E o Sudeste é o lugar mais rico do Brasil em termos de população e financeiro. Quando o povo de Israel estava nadando no dinheiro, estava com tudo em mãos, com a maior facilidade, eles se afastavam de Deus. A gente vê que essa região é rica, mas o povo não se curva diante de Deus. O povo ainda continua adorando ídolos, o povo continua fazendo muita coisa que desagrada o coração de Deus. A gente sabe que mesmo Moisés sendo amigo de Deus, quando Deus pediu para ele tocar na rocha para que saísse a água que o povo queria, ele tocou na rocha e saiu água da rocha. Mas numa outra ocasião, Deus falou para ele falar com a rocha. E só pelo fato de Moisés, o único que falou com Deus, segundo a Bíblia, não ter falado com a rocha, batido na rocha, embora Deus honrou a palavra dele, fez sair a água da rocha, mas Moisés não entrou na terra prometida. Então a gente vê muita gente passando necessidade, porque Deus fala uma coisa e o povo faz outra coisa. Deus não gosta de pessoas que adoram ídolos e cada vez mais crescendo igrejas e pessoas adorando imagens e muitas vezes dentro da própria igreja evangélica também. Por quê? Porque a palavra eu entendo que ela é como se fosse ouro. E ouro você não acha em barra, você acha tudo que nem grãozinho de arroz. E Deus coloca um monte desses grãos na nossa mão de ouro, que é a palavra, mas não para construir ídolos. Eu não preciso construir nessa igreja algo maior que isso e dar algum nome específico para esse lugar aqui, para essa igreja, para invocar a presença de Deus. Deus sempre esteve nessa igreja desde quando era a tenda. E Deus não pretende sair daqui porque Ele fez moradia nesse lugar. Se eu tenho Deus aqui, meu irmão, eu tenho a solução dos meus problemas. E Deus vai usar sempre a liderança dessa igreja para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Amém ou não? Agora, a palavra me conforta, a mim e a você, que talvez está tendo problema na sua parte amorosa, de prosperidade, ou em casa que você não alcança alguém, não há união, não há salvação, e você está passando uma série de lutas, as lutas não são diferentes, sua, minha, do pastor, todos nós temos lutas. Aliás, graças a Deus por isso, porque se não tivéssemos luta nenhuma também, será que viríamos à igreja? Será que buscaríamos a Deus? Será que oraríamos com tanta intensidade que nem oramos? Graças a Deus pelas lutas, porque a gente sabe que a nossa vitória é garantida. Amém ou não? E por que é garantida? Porque Provérbios 24 fala de você e de mim. Versículo 16. Pois ainda que um justo, está falando de você e de mim, ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes ficará de pé. Já o ímpio são arrastados para a desgraça. Já o ímpio são arrastados para a desgraça. O sábio faz uma separação entre o justo e o ímpio. Veja Provérbios 4, fazendo favor, para a gente terminar daqui a pouco. O ímpio, na verdade, não conhece qual é a vontade de Deus, correto, igreja? Amém ou não?
Ele não tem a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Por isso que eu bato na tecla que é muito perigoso conversar certos assuntos com pessoas estranhas. Essa mulher nos dá uma grande lição, essa viúva, ela foi muito esperta. Ela procurou o profeta Eliseu e o profeta Eliseu já conhecia ela, de ouvir falar. E ajudou ela, porque a unção é transferível. Ele transferiu uma unção tremenda para essa mulher. Não foi o profeta que ficou segurando a vasilha dela. Foi ela que ficou segurando. Ela que tombou e seguiu a orientação dele. Olha, isso é loucura, irmão. Se você for compreender, quando alguém falar para você, a partir de amanhã não tem mais água, aí você vai lembrar desse texto e o que você vai fazer? Já sei, missionário, vou pegar uma panelinha com um pouquinho de água. Não, aí já é ter fé pequena demais, né? Vamos aumentar a fé. Guarda um conta-gota na tua casa. Aí você pega um balde e fala, Senhor, eu creio nas suas promessas. E você vai fazendo assim, enche o balde para lavar o carro, enche o balde para lavar a casa, enche o balde para fazer um monte de coisa, até para cozinhar. E aí quando for encher o balde para tomar banho, pai, não é querer abusar, tá? Pode ser água quente agora ou não? Obrigado. Aleluia, obrigado, hein? Aleluia. Puder já descer um sais também, obrigado, viu? Eu creio em milagre. E você também crê, senão você não estava aqui. Amém ou não? Provérbios 4, de 14 a 16, diz assim: não siga pelos caminhos dos ímpios, tampouco andes no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois o ímpio não consegue dormir enquanto não fazem o mal, perde o sono se não causarem a ruína de alguém. Às vezes você acha, abra Salmo 37, você está em Provérbios, é um livro antes, se não me falha a memória, Salmo 37. Às vezes você está passando por uma grande luta e acha que aquela pessoa, porque é seu chefe no seu serviço, ou porque é uma pessoa muito engraçada, inteligente, que ele vai ajudar você. E ele põe a mão no teu ombro, ele ri com você, mas ele não está preocupado com você. Ele não tem condições de ajudar você. Ele vai fazer o quê? Levar uma roupa sua para cruzar lá no centro espírita? Eu sei o que é isso. Eu frequentei 37 anos no centro espírita. Ele vai fazer o quê? Acender uma vela de 7 dias, uns incensos para você? E a gente fica muito mais tempo falando com gente estranha, desabafando, contando histórias, e o pastor aqui fica sem saber absolutamente nada. Na cabeça dele está todo mundo bem. Todo mundo termina o culto, vai todo mundo, amém, sai, carro bonito, que está tudo aí, mas não sabe se está devendo, se já quitou o carro, se não quitou, se tem seguro, o que está acontecendo. Então é importante você que está passando por luta, pedir, pastor, eu sei que está corrido agora, mas eu já digo diante de Deus, socorro, socorro, o senhor pode me ajudar? Veja, aí você vai embora. Quando você volta, pastor, fica tranquilo, você nem precisa falar. Deus já falou comigo essa noite. É aquele caso seu que houve há 2 anos atrás, né? Fica tranquilo. Deus me deu uma instrução, anota o que você vai fazer. E você faz. Siga a voz do profeta e você terá a multiplicação de azeite na tua vida também. Você está entendendo? Amém ou não? A Bíblia diz, Salmo 37, do versículo 23 ao 24. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. O que eu consigo ver aqui dentro são pessoas que estão agradando o Senhor. Você veio aqui para adorar a Deus, os louvores feitos com alta qualidade, tudo feito com muito zelo, e Deus ama aquele que faz com zelo, que não faz a obra dele relaxadamente. Então você faz parte dessa orientação. O Senhor firma os seus passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, que é normal, não ficará por terra. Isso que é importante você lembrar. Quando você passa pelo deserto, estou aqui no deserto de novo. Seja observador, irmão. Você está no deserto, mas você está passando pelo deserto. Quem está lá há muito tempo são seus amigos, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que zombam de Deus.
estão lá. Tudo bem? Eu estou aqui faz 10 anos, eu estou só de passagem, dá licença. Você quer aproveitar e ir comigo, adorar a Deus? Não, eu gosto de ficar aqui no deserto. Então tá bom, você já está mudando a cor, está ficando bronzeado, hein? Cuidado, hein? E você vai embora. Você não fica no deserto. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segurará pela mão. Amém. Sabe, meu irmão, o pastor ministrou uma palavra aqui que, olha, me trouxe um conforto muito grande para a minha vida. Eu tenho muitos sonhos ainda pela minha vida, embora tenha 61 anos, tenho muitos sonhos. Um deles é chegar em casa e jantar. Você fala, isso é sonho? Tem gente que não tem o que jantar, né, meu irmão? Não tem o que comer. Você tem onde morar, o que vestir, o que comer. O Senhor tem sido bom com você, meu irmão. Agora, como igreja, nós podemos melhorar mais ainda. Andar junto com a liderança, ouvir mais o profeta de Deus. Como igreja, nós podemos fazer muito mais, evangelizar a vizinhança. Lá no trabalho, sim, não deixa o ímpeto dar conselho. É você que tem que ser luz lá. Então temos que ler mais Bíblia, tomar tempo mais para a leitura da Bíblia. Esse ano eu estou dando aula no Instituto Teológico da minha igreja e eu perguntei para o povo qual é a aula que nós vamos ter aqui, que eu vou dar aula para vocês. Eles falaram, o senhor vai dar aula de evangelização. Isso na segunda aula, porque a primeira eu esqueci de ir lá. Aí eu fui só na segunda que eu tinha esquecido. O povo ligou lá, falou, o senhor esqueceu? Eu esqueci. Que dia que começa a aula? Começa hoje. Aí eu vou na próxima então. E fui na próxima, aí o povo tudo olhando para mim, falei, tá tudo bem com vocês? Tudo bem. Aula do que mesmo? Peguei a apostila evangelização. Que bom. Pega um caderno, então anota aí. Vamos escrever escreve aí 1 mais 1, põe aí 2. Quanto que é 2 multiplicado por 3? É 6. Então tá bom. Sobre o que é mesmo a aula? Evangelização, né? Tá muito bom. Joia. Fazer a chamada então, para a gente poder ir embora logo, que eu estou com pressa, tem mais assunto para fazer. Vamos lá. José Carlos, quem que é? Sou eu. Sou eu. Muito bem. O senhor costuma ler Bíblia, senhor José Carlos? Quantos capítulos da Bíblia o senhor leu hoje? Não, eu não li nenhum. Ah, o senhor não leu? Dona Magali, sai debaixo da carteira, Dona Magali, falando com a senhora, lê Bíblia? Não. Vocês têm hábito de ler Bíblia? Não. Ah, não? Quantos aqui já leram a Bíblia inteira uma vez? Não, a gente não leu. Quando termina esse curso meu? Termina agora 17 de novembro. E se vocês tirarem 0 na minha matéria, o que acontece? A gente reprova, não tira o diploma no Instituto Teológico. Pois então vamos precisar ler a Bíblia inteira até 17 de novembro. Dá para ler ou não? Ah, mas é difícil. Problema de vocês, vão ficar todo mundo com 0. Então foi um prazer conhecer a todos, viu? Então tá bom. Que hora termina a aula? Falta 15 minutos. Terminou já, então passar bem, felicidade. Na próxima aula, o senhor Luiz Carlos, quanto que o senhor leu de Bíblia? Eu li 35 capítulos. Dona Magali? 82. Tá bom, hein, Dona Magali? Tá bom, hein? Senhor Roberto? Eu já estou metade da Bíblia. Tá bom. Então, o senhor tá indo bem, hein, senhor? Não é por maldade, né? E não é por maldade que eu lhe digo, a tua bênção está muito mais próxima do que você possa imaginar. Está na mão do seu pastor, ele pode liberar para você a hora que ele quiser. Ele é a boca de Deus nesse lugar. Ele é o profeta dessa igreja. Quem conhece profundamente o pastor sabe do que eu estou falando. Quem conhece todas as denominações existentes no Brasil sabe que Deus lhe deu ouro de presente. Deu um homem de Deus, um filho abençoado, uma pessoa que aceitou o grande desafio do papai e hoje mantém essa igreja em pé à base da palavra escrita de Deus. Você não precisa correr, não precisa se envolver com televisão, programa, com movimento. Fica tranquilo, irmão. Vem aqui quietinho, fica quietinho no seu canto aqui e aqui você vai receber as mais ricas bênçãos do Senhor. Diga glória a Deus. Fica de pé para a gente terminar. Feche
Feche os seus olhos. Meu Pai, eu sou grato por esta igreja, porque o Senhor sabe que é a segunda igreja do meu coração. Sei que eu congrego na igreja quadrangular, onde eu sou muito respeitado, amado, tenho meu ministério naquele lugar, mas o Senhor sabe que essa igreja está no meu coração. Obrigado, meu Pai, pela vida daqueles que te levaram a sério a Tua palavra, que perceberam a importância de, na hora das dificuldades, na hora da luta com a família, não procurar gente estranha, despreparada, desqualificada, mas procurar a boca de Deus nesse lugar, que é o nosso pastor, Pai. Obrigado por essa família sacerdotal, pela mãe do pastor, meu Pai. Que maravilha, meu Pai, poder ver o filho junto com a mãe. Hoje eu viajo, Pai, não consigo ver a família sacerdotal junto. Um está no lugar, outro está no outro. Essa igreja verdadeiramente é 100% família. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito grandes milagres nesse local, meu Pai. Obrigado por aqueles que vieram buscar uma palavra de conforto, Pai. O Senhor muito mais falou a mim do que a eles, porque a Tua palavra diz que o Senhor abençoa mais quem ministra do que quem ouve, Pai. Se alguém aqui passando uma grande luta, eu peço, Pai, move o coração dessa pessoa para ainda hoje falar com o pastor e pedir para que ele esteja fazendo ou uma visita, ou uma oração, ou ungindo com óleo, para cair por terra toda e qualquer maldição que possa estar atrapalhando essa pessoa de andar com o Espírito Santo de Deus e viver na luz e ser feliz e viver as glórias de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, e todo o povo que crê que Deus está aqui, diga amém. Amém. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.